Cheguei aqui no finalzinho do corpinho da blusa. No meu caso, fiz 26 carreirinhas contando nessa coluna dos bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante, até chegar na 26ª carreirinha. O importante é que no final da carreirinha, vocês parem nessa etapa onde a gente tem um espacinho pequenininho junto do bloquinho. Vou aproximar a imagem para que fique mais fácil. Então, a gente sempre tem um espaço maior, um espaço pequeno. Um espaço maior, um espaço pequeno. A última carreirinha, vocês deixem essa, que tem esses espacinhos pequenos junto do bloquinho dos pontos altos. Então, gente, a partir da finalização dessa carreirinha que eu acabei de mostrar, vamos fazer uma corrente, virar a nossa blusa. E aqui, a gente vai dar início à próxima carreirinha, que vai ser uma carreirinha de pontos baixos, que vai servir como base para a carreirinha seguinte dos pontos tombadinhos que vamos fazer. Então, aqui eu tenho esse espacinho correspondente à correntinha que eu fiz, eu vou inserir a agulha nesse pontinho, dessa forma, deixando 2 alcinhas para cima. Tem até um cisquinho aqui. Deixando 2 alcinhas para cima e faço um ponto baixo. Não faço os pontos baixos nos pontos baixos que já temos prontos aqui, no meio dessas correntinhas da base. Então, a gente tem aqui nesse elo, nesse espaço, 5 correntes. Por enquanto, temos 5. Há diferença quando a gente chega pertinho do bloquinho. Mas vocês vão ver. Então, aqui no ponto baixo, eu não faço um ponto baixo. Eu vou fazer na correntinha do próximo elo. Vou fazer um ponto baixo dentro de cada correntinha, totalizando 5 pontos baixos. Sempre deixando 2 alças para cima, para ficar mais firme o nosso ponto. Aqui eu tenho o 5º ponto e último desse elo. Pulo o ponto baixo seguinte, como eu havia explicado. Inserimos a agulha na próxima correntinha e vamos fazer mais 5 pontos baixos. Eu vou fazendo dessa forma até chegar aqui perto do bloquinho. Chegamos próximo ao bloquinho. E antes de chegar nesse bloquinho, a gente tem 2 correntinhas. Como vocês já sabem, nesse pontinho baixo a gente não faz um ponto. A gente sempre ignora, tá? Todos esses pontinhos baixos dessa carreirinha. Então, a gente vai fazer um ponto baixo na primeira corrente e um ponto baixo na segunda corrente. Agora, vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto alto da base. Nesse espacinho, temos 2 correntes, fazemos 2 pontos baixos, uma em cada correntinha. Desse jeito. Agora, pulamos o ponto baixo da base e vamos recomeçar o trabalho de 5 pontos baixos, um sobre cada correntinha da base. Quando vocês chegarem nesse próximo bloquinho, já sabem como fazer. Façam um ponto baixo dentro de cada correntinha, aqui temos 2, vocês façam um ponto baixo em uma e um ponto na outra. Façam os 3 pontos baixos, um sobre cada ponto alto da base. Nesse outro lado, nesse finzinho do bloquinho, temos 2 correntes, fazemos um ponto baixo em cada corrente e seguimos até o final. Nesse finalzinho, eu venho mostrar como a gente vai terminar essa carreirinha. Chegando no final da carreira, temos agora esse último elo. Então, a gente faz o seguinte, vamos fazer um ponto baixo nessa correntinha, logo após o ponto baixo da base.
Não fazemos nesse próximo pontinho, a gente pula esse ponto, inserimos a agulha nessa correntinha, que é a terceira correntinha, contando de baixo para cima, como o meu dedo está mostrando. E fazemos um ponto baixo, que será o último dessa carreira. Depois de finalizarmos a nossa carreirinha, vamos fazer duas correntes, uma, duas, virar a nossa blusa, um dos lados da nossa blusa, na verdade, e fazer o seguinte: laçar a linha, inserir a agulha no mesmo espacinho, no mesmo pontinho de onde fizemos essa correntinha, essas duas correntinhas, e fazer um ponto alto. Agora, mais um ponto alto no mesmo pontinho ainda, no mesmo espacinho. Pular 3 pontos da base, 1, 2, 3. No quarto ponto, vamos fazer um ponto baixo. Façam duas correntes, mais agora 2 pontos altos no mesmo pontinho, nesse mesmo espacinho. Ficamos com 3 pontos altos, tanto aqui, nesse primeiro ponto tombadinho, como no segundo, considerando que essas correntinhas representam um ponto alto. Depois desse segundo ponto tombadinho, com esses 3 pontos altos, vamos pular 3 pontos da base novamente, 1, 2, 3. No quarto ponto, fazemos um ponto baixo. Mais uma vez, uma, duas correntinhas, 2 pontos altos no mesmo espaço. Pulamos 1, 2, 3 pontos da base, no quarto fazemos um ponto baixo. Sigam dessa forma até chegar no final da carreira. Chegando no final dessa carreirinha, já fiz esse último bloquinho aqui de ponto tombadinho. E aí eu pulo 1, 2, 3. No quarto ponto é o ponto onde eu devo inserir a agulha. Porém, eu não vou inserir nesse pontinho. Insiro nesse pontinho que fica junto, que é a terceira correntinha contando de baixo para cima. Então, na verdade, vamos estar pulando 4 pontinhos, inserindo no quinto. E fazemos o ponto baixo. 2 correntes, 1, 2, viramos a nossa blusa e fazemos 2 pontos altos dentro desse mesmo espacinho. Primeiro ponto, segundo ponto. Ficamos com 3 pontos altos, considerando as correntinhas como o primeiro ponto alto. Inserimos a agulha no espaço entre as correntinhas e esses 2 pontos deitadinhos aqui da carreira da base. Fazemos um ponto baixo e repetimos a mesma técnica. 2 correntes, 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Vamos deitar agora o ponto, esse bloquinho de ponto tombadinho. Vamos deitar sobre esses pontos, inserir a agulha aqui entre essas correntinhas e esses 2 pontos da base. O mesmo processo que fizemos anteriormente. Um ponto baixo, 2 correntes, 2 pontos altos. Novamente, mesma coisa. Vamos para esse espacinho entre essas correntinhas e esses pontinhos e fazemos um ponto baixo. E agora vocês sigam com essa mesma técnica até o finalzinho da carreira. Chegando no finalzinho dessa segunda carreira, desses pontos tombadinhos, agora a gente vai inserir. Eu já fiz aqui, gente, no último espaço, o meu último bloquinho de ponto tombadinho. Agora eu vou para esse último e fazer um ponto baixo. 2 correntes,
viro a blusa e vou repetir o que a gente fez lá no comecinho. Faço dentro desse mesmo espaço 2 pontos altos e sigo da mesma maneira. Procuro esse próximo espaço, faço um ponto baixo, 2 correntes, 2 pontos altos. E assim a gente vai seguir até o final dessa carreira. Eu vou fazer, no meu caso, aqui até anotei, pessoal, eu vou fazer para o meu tamanho, que é médio, vou fazer 9 carreirinhas, sendo de ida e volta. Dessa forma que eu vou explicar. Aqui a gente tem a primeira carreira, que é feita no sentido da direita para a esquerda. Depois tem a carreira que veio da esquerda para a direita, que eu considero a segunda carreira. Agora estou fazendo a terceira, que está indo da direita para a esquerda. Então, no total, eu tenho aqui 3 carreiras. Contando dessa forma, eu vou fazer para o tamanho médio 9 carreirinhas, dessa mesma forma que a gente fez até agora. Eu sugiro que para o tamanho P, façam 6 carreiras e para o tamanho G, 12 carreiras. Dessa forma, como eu expliquei, tá bom? Ida e volta. Eu vou fazer minhas 9 carreirinhas e volto. Chegando aqui, gente, no final da carreirinha, já fiz o último ponto tombadinho. Agora, insiro a agulha nesse espacinho das correntinhas desse ponto da base, faço um ponto baixo. Agora, a gente vai virar para dar início à próxima carreira com diminuições, tá bom? Então, aqui eu tenho ponto, vou posicionar melhor para que não fique confuso. Aqui eu tenho o último ponto que fiz, então eu vou para o primeiro pontinho alto da base, que é esse que eu estou mostrando, e faço um ponto baixíssimo. Desculpem o cachorrinho latindo. Segundo ponto, insiro a agulha e faço o segundo ponto baixíssimo. Chegamos naquela parte, naquele espaço das correntinhas, e vamos fazer um ponto baixo. Fazemos 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo espaço. E estamos agora repetindo o ponto deitadinho, tombadinho, como queiram chamar. Aí, vamos para esse próximo espacinho, fazemos o ponto baixo, 2 correntes. Agora é repetição, pessoal, dos pontinhos que vocês vinham fazendo nessas carreirinhas que a gente desenvolveu até agora, dos pontos tombadinhos. Vocês vão fazer até o outro lado. Antes, eu vou marcar esse ponto tombadinho aqui, onde a gente fez os pontos baixíssimos, e aconselho que vocês também marquem para facilitar o trabalho na hora que a gente estiver subindo essas carreirinhas de diminuições, principalmente para quem é iniciante, que às vezes se confunde um pouco, tá bom? E do outro lado a gente vai marcar também, porém com uma diferença. Eu vou até centralizar mais esse ponto, esse marcador, melhor dizendo. A gente vai ter uma diferençazinha na outra borda quando formos marcar. Eu vou mostrar para vocês. E agora eu vou seguir, como de costume, até o outro lado, desse mesmo jeito que vocês vêm fazendo aqui, vão fazendo essa carreirinha aí. Lembrando que a partir de agora serão carreiras de diminuições. Chegando no finalzinho, pessoal, da carreirinha, e o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é muito fácil se vocês prestarem atenção direitinho, tá bom? Se ficarem com dúvidas, volta um pouquinho que vocês vão entender. Então, a gente chegou aqui nesse final, e eu vou prender aqui nesse espacinho, como sempre a gente faz, e fazer um ponto baixo. Eu vou marcar essa carreira que já estava pronta. Eu vou desfazer para que não fique dúvida, tá? Esse ponto baixo. Então, aqui a carreira que eu acabei de finalizar, que estou finalizando. Vou marcar essa carreirinha que está na base. Tá bom? Não é essa que eu estou acabando de fazer. Vou marcar que já está pronta. Agora, a gente vai fazer a diminuição da próxima carreira. Tem uma pequena diferença com relação ao outro lado, mas é mínima, tá? É ínfima, vocês não vão perceber quando vestir, porque os pontos tombadinhos, eles são assim mesmo, eles têm um lado que fica sempre um pouquinho mais alto que o outro.
Então, aqui a gente vai seguir normalmente, fazer o ponto baixo, finalizamos a carreira. Agora, a gente vai virar, não vamos fazer correntinhas, porque estamos na fase das diminuições. E agora sim, a gente vai iniciar a diminuição dessa carreirinha. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, da mesma forma que fizemos do outro lado, mais um ponto baixíssimo nesse ponto seguinte, e um ponto baixo dentro desse espaço. Duas correntes e iniciamos o ponto deitadinho, o bloquinho do ponto deitadinho, tombadinho. Vamos para o próximo espaço, fazemos o ponto baixo e fazer o próximo ponto tombadinho. Agora, vocês vão fazer o seguinte. Para quem está fazendo o tamanho pequeno, vocês vão fazer 7 carreirinhas, sugestão, tá, pessoal? Se vocês quiserem fazer mais ou menos, fica a gosto de vocês, para que se ajuste direitinho nessa parte de cavas. Vocês vão provando, se quiserem fazer, como eu falei, mais ou menos, fiquem à vontade. A sugestão que eu dou é que vocês façam 7 carreirinhas para o tamanho pequeno, tá? Considerando a carreirinha que está com o marcador a primeira, ou seja, aqui eu tenho uma carreirinha, aqui eu tenho a segunda e aqui eu estou começando a terceira. As carreirinhas estão alinhadas, essa carreirinha marcada está alinhada com o outro lado, então não vai haver diferença, vocês vão subir da mesma forma. Aqui eu tenho a primeira marcada e aqui eu tenho a segunda. A terceira eu comecei agora, tá? E quando fechar aqui, nesse pontinho, vai fechar aqui terceira. Então, para quem está fazendo tamanho pequeno, eu sugiro 7. Porém, paralelo a essas 7 carreirinhas, vocês façam também sugestão, tá? Se quiserem fazer uma quantidade maior, podem fazer. Uma quantidade total aqui de carreirinhas a partir dessa parte de baixo do busto até a parte final do decote. Eu sugiro que vocês façam 15 carreirinhas para o tamanho pequeno. Contando dessa forma, pessoal, contando como eu ensinei, tá bom? Sempre uma para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, nesse sentido. Para o tamanho médio que eu estou fazendo, eu vou fazer um total de 8 diminuições, 8 carreirinhas de diminuições, dessa forma que eu acabei de ensinar para o tamanho pequeno. E, paralelo a isso, eu vou fazer um total de 19 carreiras aqui, até chegar na parte do decote que fica do meu gosto. Para quem vai fazer o tamanho grande, eu sugiro, também vocês podem fazer a quantidade maior ou menor, que vocês subam 10 carreirinhas aqui nessa lateral com diminuições, mas aí vai de acordo com o gosto de vocês. Vocês vão fazendo, provando se a cava está ficando adequada, e aí vocês decidem se realmente querem seguir essa sugestão ou mudar essa quantidade, tá bom? Mas a sugestão é essa, são 10 carreirinhas com essas diminuições, contando a partir desse marcador, como eu expliquei, e um total, gente, para o tamanho grande, de 23 carreiras para o busto. Também pode ser alterado, vai de acordo com o que vocês gostam, tá? Se querem o decote bem rasinho ou mais altinho, aí vocês decidem. A sugestão são 23. Então, lembrem que vocês vão fazendo, aqui são 2 raciocínios, tá bom? 2 raciocínios. Tanto essa quantidade de carreiras laterais com diminuições e, paralelo a isso, a quantidade total de carreiras que vocês vão ter aqui no busto. Vai ter situações em que vocês vão parar aqui as diminuições, seguir reto e ainda estão subindo o busto. Como o contrário também, acredito eu. Estou dando um exemplo, só para que fique fácil que vocês entendam. Como vocês podem ainda, por exemplo, já terminou o busto, mas aqui continua nas laterais com diminuições, tá bom? Então, sigam esse raciocínio e a gente vai fazer com tranquilidade. Eu vou seguir agora subindo as minhas 19 carreirinhas, que é a quantidade adequada para o meu tamanho, nessa parte aqui de decote, tá? Eu não gosto do decote nem muito largão, também nem muito estreito. E também vou estar subindo automaticamente essas carreirinhas laterais que eu vou estar fazendo com diminuições até chegar na 8ª carreira, contando a partir dessa do marcador.
E depois que parar essa 8ª carreira, eu vou começar a subir a alça retinha, tá? Vou seguindo retinho. E aqui no decote eu vou ter parado na 19ª carreira. Sigam aí as quantidades que vocês querem ou as quantidades sugeridas. Seguinte, gente, fiz aquelas 8 carreirinhas com diminuições. Estou mostrando aqui um dos lados, o outro lado tá igual, tá? Aquele lado de cada esquerda. Depois dessas 8 carreirinhas com diminuições, comecei a fazer retinhas. Essas retinhas são da mesma forma que vocês fizeram aqui, nessa subidinha reta, sem diminuições, tá? Essas pontinhas aqui. Reparem o seguinte. Quando completei as 8 carreiras de diminuições, ainda precisava fazer mais 2 para chegar na 19ª do meu decote, que é aquilo que eu expliquei para vocês anteriormente. Então, eu fiz 2 retas para completar a 19 do decote e agora eu estou começando a alça, tá? Que também faz parte aqui dessa cava. Então, a alça eu fiz o seguinte, depois que eu cheguei aqui, eu estava fazendo assim, da esquerda para a direita, mas virada. Então, com a peça virada, a gente faz da direita para a esquerda. E aí, depois que eu finalizei, virei e fiz 6 pontos deitadinhos, 6 bloquinhos. Porque a partir daqui eu vou começar a subir com diminuições aqui na alça, até ficar uma determinada quantidade, para subir o restante da alça até chegar no ombro. Vocês podem deixar, por exemplo, vou dar algumas sugestões, tá bom? Para o tamanho P, vocês não precisam fazer 6 bloquinhos de base de alça. Para o tamanho G, eu faria 7 bloquinhos ou até 8, depende aí do gosto de vocês. No meu caso, são 6, ficou adequado para mim, para o meu tamanho. Então, a partir daqui, o que a gente vai fazer? Cheguei aqui nesse final, fiz os 6 bloquinhos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou subir com diminuição desse lado de dentro. Esse lado aqui, pessoal, que é a lateral, a gente já tá subindo retinho. Depois que vocês começarem aí a subir aqui retinho, não vai mais fazer diminuição, tá? Aqui é cava, descendo para axila, tá bom? Aqui é a área da axila. Então, aqui eu vou virar para poder fazer a subidinha da alça com diminuição. E a diminuição vocês já estão mais do que sabendo como é. A gente vem para esse ponto, ponto baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo. Esse espacinho das correntinhas, ponto baixo. 2 correntinhas. E aí, gente, é só seguir dessa forma até chegar a essa parte da lateral. E nessa parte da lateral, como eu acabei de falar, não faço diminuições, vou subindo retinha. Eu fiz uma quantidade de 8 carreirinhas de subida com essas diminuições aqui na parte central. E a partir de agora, eu vou fazer retinha até chegar no ombro, pessoal, sem diminuições, tá? Então, eu tenho aqui a carreira da base, aí tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 8ª carreirinha, eu parei em 2 pontos, 2 bloquinhos de pontos tombadinhos. A partir daqui, eu vou subir retinho até chegar na altura adequada para o meu ombro. E vocês podem fazer dessa forma, com essa quantidade de carreirinhas. Vocês podem deixar, como eu já falei, talvez não me recordo, deixar uma quantidade aqui mais larguinha, tá? Em vez de deixarem 2 bloquinhos de pontinhos tombadinhos, vocês podem deixar 3, 4, fica a critério do gosto de vocês. E podem deixar 2, como eu estou deixando, ou até mesmo 1. Então, agora é só subir até a altura do ombro. Fiz minhas carreirinhas de subida retinhas, depois da 8ª carreira de diminuições, que fiz a partir daqui do decote. Então, a 9ª carreira já foi retinha, sem diminuição, como vocês estão vendo aqui. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Vocês
façam a quantidade que for adequada para a altura de vocês, de acordo com a altura da axila, tá? Para o ombro e a altura do decote em si aqui, do busto, melhor dizendo. A minha cava ficou com 23 centímetros. Vocês meçam desse jeito, tá, pessoal? Com a fita assim, pezinho. A gente mede cava dessa maneira. Então, sem acabamentos ainda, e sem fazer os pontinhos que eu vou fazer aqui em cima pra gente uniformizar essa parte da emenda com o outro lado, das costas ou da frente, tanto faz que são iguais. É interessante, gente, que vocês deixem a partir dessa parte aqui que a gente vai emendar com o outro lado, que essa parte aqui dessas carreirinhas retas que fizemos antes de chegar nas diminuições, a partir daqui, que vocês deixem pelo menos uns 8 centímetros para chegar na linha da axila. Para quem não sabe o que é a linha da axila, é essa estrutura que está sendo mostrada aí na tela, que está sinalizada. É interessante que a gente deixe um bom espacinho aqui para que tenhamos mobilidade, não fique incomodando, fique confortável essa parte aqui da cava, tá bom? Então, eu vou deixar uns 8 a 9 centímetros aqui nessa média. Vocês podem deixar a medida que for mais confortável, tá, pessoal? Tem pessoas que gostam de uma cava mais aberta, mais para baixo, com relação à altura da axila, outras já gostam mais justinha, mais para cima. Eu gosto de uma altura média, tá? Sendo um pouquinho mais para baixo, porque prefiro ter conforto na hora que for vestir a blusa. Mesmo assim, eu deixo algumas sugestões, se vocês quiserem seguir. Para o tamanho pequeno, eu deixaria uns 7 centímetros em média para chegar na linha da axila. Para o tamanho grande, eu deixaria de 8 a 10 centímetros. Eu aconselho que vocês peguem, do jeito que está aqui, a parte da frente da blusa, lembrando que a frente é igual às costas. Então, vocês peguem a parte da frente, meçam na frente do busto, vão para o espelho e vejam qual é a altura adequada das alças em relação a essa parte que vai ficar por baixo da axila. E aí vocês decidem qual medida que querem deixar. Agora, vamos fazer a outra alça, que vai ter seu início nessa parte aqui central em direção à lateral. Então, eu vou virar a blusa. Então, gente, depois que eu virei a nossa blusa, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ficar igual ao outro lado, 6 bloquinhos de pontos tombadinhos. Quando chegar no sexto, vou fazer o seguinte: inserir a agulha nesse ponto baixo aqui, antes do sexto, esse aqui é o sexto ponto, e eu vou inserir a agulha nesse ponto baixo, pegar a linha e fazer um nozinho. Vou prender, melhor dizendo, 2 nozinhos, como eu sempre faço. Então, faço o primeiro e o segundo, linha presa. Agora, eu vou pegar essa linha dentro desse mesmo espaço que eu fiz e vou inserir a agulha nesse primeiro ponto aqui, gente, como a gente vem fazendo as diminuições. Não é nada diferente, é a mesma coisa. Ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo sobre esse ponto seguinte da base. Nesse espacinho, ponto baixo. Agora eu vou fazer 2 correntes. Vocês já estão também mais que sabendo como fazer essas diminuições. E aí, vou para o próximo ponto, fazer outro ponto bloquinho desses, tombadinhos. E é o seguinte, quando vocês chegarem nesse finalzinho, se vocês estiverem fazendo já retinho aqui, essa lateral da cava sem diminuições, vocês vão seguir retinho. Se estiverem fazendo com diminuições ainda, vocês vão seguir até a quantidade de carreira de diminuições que vocês quiserem, ou seguindo aquelas sugestões que eu falei, para os tamanhos pequeno e grande, bem como esse também, que é o médio, tá bom? Então, aí vocês vão fazendo da mesma maneira que a gente fez esse outro lado, até chegar no finalzinho da alça. Vamos fazer agora a finalização dessa alcinha que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a gente faz da seguinte forma. Tenho aqui a última carreirinha com esses 2 bloquinhos de pontos tombadinhos. Faço uma corrente e viro.
Depois dessa corrente, eu vou inserir a agulha nesse primeiro ponto, não é nesse que eu fiz a corrente, é no seguinte. E faço um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Cheguei naquela etapa onde tem as correntinhas, aquele espacinho das correntinhas do ponto deitadinho. Eu vou ignorar esse espacinho, vou pular para esse ponto baixo da base e fazer um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. E o próximo ponto aqui da base, outro ponto baixo. Aqui a gente tem aquele espacinho das correntinhas, nesse caso aqui eu não ignoro, vou fazer o último ponto baixo. Ficando desse jeito. Faremos agora uma corrente, viro, faço um ponto baixo nesse pontinho aqui seguinte, não é nesse que fizemos a correntinha. Então, um ponto baixo, esse aqui é o segundo ponto baixo dessa carreirinha. Então, terceiro ponto, um ponto baixo sobre cada pontinho da base. Quarto, para quem fez essa quantidade de pontos bloquinhos por carreirinha dessas retinhas, a gente faz essa quantidade de pontos, tá? 5, 6, tá um pouquinho justo, pessoal, vou abrir aqui um pouco. E esse outro que será o último. Então, aqui 6. E o sétimo ponto. Agora, faço uma corrente, viro novamente e vou fazer a mesma coisa que acabei de fazer nessa carreirinha que fizemos. Não faço nesse ponto, vou para o seguinte e faço 6 pontos. Quando conto com o primeiro que já estava prontinho aqui, tenho 7 pontos. Façam essas carreirinhas de pontos baixos nas 4 alcinhas. Depois que a gente terminar as 4, vamos fechar, emendar um lado com o outro. E aí, gente, vocês podem fazer a quantidade de carreirinhas de pontos baixos aqui na extremidade da alça, que ficar adequada para a altura de vocês com relação a essa parte aqui da axila. Vocês meçam, peguem essa parte da blusa, coloquem na frente do busto e verifiquem se a altura está adequada. Não tem uma quantidade certa, porque as pessoas têm alturas de ombro diferentes, mas fica a critério do gosto de vocês com relação a essa medida. Eu vou fazer uma determinada quantidade de carreirinhas de pontos baixos, que ainda não sei que quantidade é essa, mas eu vou medindo, assim como eu passei essa orientação para vocês, e quando chegar no finalzinho, venho dizer qual foi essa quantidade, adequada para a altura do meu ombro. Eu fiz 12 carreirinhas de pontinhos baixos nessas extremidades das alças. Não sei quanto vocês fizeram, mas vale aquela dica que eu passei, para vocês provarem daquela maneira que eu ensinei. E melhor ainda, se vocês já têm as duas partes prontas, parte da frente e das costas, vocês podem fazer da forma que eu fiz. Peguei um cordãozinho, prendi aqui nessa parte da axila e nesse iniciozinho da parte do busto. Depois que eu prendi dos dois lados, como vocês estão vendo aqui, desse lado e desse, coloquei aqui um cordãozinho, já tirei, mas aqui eu coloquei um cordãozinho, prendi esse lado, prendi esse e provei, para ver se a altura com relação do ombro à parte da axila ficou legal. Também essa parte de decolte, se ficou cobrindo realmente a parte aqui embaixo do busto direitinho. Por mais que aqui tenha ficado rasinho, a gente vai fazer acabamentos, então vai esconder mais a parte de busto que aparece aqui, nessa parte de cima, tá bom? E nessa parte aqui lateral também vai ter um acabamento. Fiz a união em uma das alças, a parte da frente com a parte das costas. Aqui eu estou mostrando como ficou pelo avesso. E desse outro lado é o lado direito. Então, a gente vai fazer agora a união desse outro lado. É importante, gente, deixem a blusa com o lado do avesso para cima. O que a gente considera o lado do avesso aqui? Tomem como base essa parte dessa barrinha. E esse lado aqui, onde os pontos são mais
vamos dizer, mais alinhados, os pontos altos, a gente considera como o lado direito. Do outro lado, que é o avesso, os pontos são mais sinuosos. Para quem é iniciante, pode ser que tenha essa dúvida, tá bom? Desculpem aqui os pelinhos, é porque meus gatinhos não perdoam. Vou aproximar um pouco esse lado do avesso, para que vocês observem com detalhes como ficam esses pontinhos, nesses bloquinhos aqui. Do lado direito, a gente tem essa diferença, gente, olha só. Então, eles são mais arrumados, digamos assim, do que os pontinhos que estão pelo avesso. Pelo avesso sempre tem essa ondulação central aqui nesses pontos. Agora, vamos fazer a união do ombro. A blusa está com o lado direito virado para dentro e o lado avesso virado para cima. Agora, vamos fazer a união das alças na parte do ombro. Então, gente, tenho aqui essa agulha de tapeçaria. Aqui, eu estou unindo as duas partes, tá? O lado do avesso está para fora desse lado e do outro também, considerando a barrinha, como eu acabei de explicar. Então, a gente vai pegar aqui esse primeiro pontinho desse lado de cá, deixando sempre duas alças aqui para cima. Aqui eu tenho as duas alcinhas, vou deixar para cima e vou procurar o primeiro ponto do outro lado, que é esse entrelaçadinho que não parece um ponto, mas é um ponto, tá? Então, a gente pega esse ponto, deixando duas alças para cima. E aí, a gente puxa a linha até chegar numa determinada parte que sobre um pedacinho para que possamos fazer o nozinho. Esse aqui já era o que tinha. Então, eu vou fazer 2 nozinhos. E agora está presa a nossa linha. Vamos agora para o segundo ponto. Então, eu insiro a agulha nesse pontinho, deixando duas alcinhas para cima. E procuro o segundo ponto do outro lado, também deixando duas alcinhas para cima. Alinho aqui a linha da gente aqui no cantinho direito e puxo. Procuramos agora o terceiro ponto, deixando duas alças para cima e a mesma coisa do outro lado. Terceiro ponto, esse aqui é o segundo que já utilizamos. Vamos para o terceiro, alinhamos e puxamos. E a gente vai prender ponto com ponto. Mesmo ponto de um lado, a gente vai prendendo do outro lado. Até chegar no finalzinho. Enroscou um pouco aqui. Prendemos agora o quarto ponto. Vamos para o quinto. Duas alças para cima, do outro lado a mesma coisa. Agora, para o sexto ponto, sempre deixando duas alças para cima, tá, gente? E aqui o sexto ponto. E para o último ponto, que é o sétimo. Então, deixando duas alcinhas aqui para cima e do outro lado a mesma coisa, deixando duas alcinhas para cima. Fechamos e terminamos a emenda. Agora, vamos fazer os arremates, fazer o arremate, melhor dizendo. Então, a gente pode passar a agulha por qualquer local aqui, mas deixando duas alcinhas, eu sempre prefiro assim, porque é mais seguro, na minha opinião. E passo a agulha por dentro do espaço que deixei aqui. Passo uma vez, duas vezes. E mais outra vez, uma terceira vez. E agora eu vou ajustar para ficar bem rente a nossa costura. E emendamos agora um lado com o outro. Aqui é o avesso e esse outro lado é o lado direito. Lembrando, pessoal, que essa quantidade de costura que a gente fez aqui, de pontinhos de costura, é para quem fez a alcinha com 2 bloquinhos de pontos tombadinhos em cada carreirinha.
Para quem fez mais larga, obviamente a quantidade de pontinhos aqui na costura será maior. E para quem fez com apenas um pontinho, obviamente também será menor a quantidade dos pontinhos da costura. Agora façam na outra alça. Em seguida, vamos fazer a união das laterais.